Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Business e Marketing para você. Como prometido para nossa audiência de algumas horinhas atrás, a gente vai seguir um bate-papo maravilhoso aqui sobre paternidade. E agora, pelo horário das 21 horas, paternidade e trabalho, paternidade e carreira. Porque nós falamos no Essência e Prosperidade. Se você perdeu, vai ali na playlist da TV Líder do Vale, dá uma assistida que a gente está aqui com o nosso Décio Thierry. Olha, nosso, né? Já me apropriei do convidado. Não, é engraçado, nem perguntou pra mim se podia chamar ele de nosso. Tipo, é nosso? Não, ele é teu, é. Quem paga mais, Quem paga mais, vamos lá. Mas quem assistiu a Essência, viu aí a importância desse tema da paternidade, e a gente falou dessa questão do homem se posicionando aí no mercado, dentro da família, buscando os relacionamentos, agregar qualidade nos relacionamentos com seus filhos, e é para isso que a gente está aqui estimulando a sociedade a lidar com isso, e para isso que a gente está com o Décio aqui na noite de hoje. Até porque o mundo não é feito só de maternidade, né? Existe outro lado, a paternidade. Por isso, né? que a gente está aqui. A gente quer então vamos aí conversar com o nosso grande amigo, especialista em paternidade. O nosso amigo, eu falei ainda. Né? Nosso amigo, especialista em paternidade. Como é que ele falou antes? Pai Leão, né? Pai Leão. Pai Leão, para quem perdeu, enfim, a gente tocou. Para quem não conseguiu compreender o que é Pai Leão, assista o programa do Essência e Prosperidade. Até pra gente ocorreu no dia de hoje. Poder evoluir com a pauta, porque passa rápido. Mas vamos lá, né? Vamos falar então um pouquinho de paternidade e carreira, já que todo mundo fala só de maternidade, né? Esquece os pais, né? Porque a mulher... Eu não sou pai, mas eu vou comprar a briga. Nós, pais... É isso aí, pode comprar. Porque a mulher trabalha 3 turnos, né? E o homem que quer, assim, inserir nesse... Pô, tá sendo excluído aí. Nesse debate? Eu acho que o pai também tinha que ter licença maternidade de 6, 8 meses. Pô, mas parece que aumentou agora de 3 para 5 dias, né? Não, aumentou sim. Já é alguma coisa. Teve um aumento aí. Mas legal. E aí, grande Décio, se apresente para o nosso grupo, que agora mudou um pouquinho, de repente, o nosso público aí, né? Nós temos empresários, pequenos, médios, grandes, empreendedores, pessoal que trabalha diretamente também. Está na mesma batida que você. Vamos pedir aí para que tu te apresente para a nossa audiência, por favor. Mais uma vez, sou o pai da Doce Helena, meu nome é Décio Thierry, sou professor, palestrante, empreendedor, mentor. Trabalho do atleta olímpico ao idoso centenário na parte da fisiologia do exercício, trabalho com empresários, com empreendedores. Na busca sempre que a gente possa estudar, aprender mais, entregar para as pessoas alguma coisa com que elas também posso melhorar a sua qualidade de vida, a sua performance pessoal, profissional. E essa é a pegada. E ser um pai leão é isso aí. É você ter uma alta performance pessoal e profissional para prover o melhor e entregar aos seus filhos mais segurança, mais conforto, mais amor e mais limite para que eles compreendam que a vida é cheia de regras e quem tem regras na vida é quem sobrevive melhor. Eu gosto de ver que os programas sobre mulher tem toda uma filosofia, né? O homem, ele é reto, né? É papo reto o negócio. Não, o negócio de ficar enrolando é com vocês. Eu tô representando aqui as mães, tá, gente? Mães que fazem também esse papel de pai, como a gente falou. Tá, então a pergunta que não quer calar, como que faz isso? Como é que faz o quê? O papo reto? Não, também. Mas não. Tudo é uma questão de gestão de tempo. Olha aí. Primeiro eu faço uma gestão do meu conhecimento. Uhum. Eu tenho que gerir o meu conhecimento, eu tenho que compreender e buscar, inclusive com as outras pessoas, sobre o que eu não sei que não sei. É o primeiro ponto. É o que eu não sei que não sei. É a minha incompetência inconsciente. Opa, incompetência inconsciente. Dá um programa aí. O momento que eu consigo compreender e pedindo auxílio, tendo humildade de outras pessoas, lendo, buscando nos conhecimentos explícitos, quais são as minhas maiores incompetências inconscientes, eu começo a ter consciência da minha incompetência e estudar e aprender sobre ela. É só ter boa vontade. Uhum. Quando eu me torno competente naquilo, por um tempo eu vou fazer de forma competente e consciente. É como dirigir. Daqui um pouco vem automático. Então eu começo a ser competente de forma já inconsciente. As coisas vão acontecendo. Eu começo a gerir esse meu conhecimento e a partir daí eu preciso ter uma organização da minha vida. Então ela precisa de um planejamento. E todo planejamento ele precisa ser organizado por um tempo. O primeiro planejamento organizado pelo tempo que se ganha é o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e a morte. Tudo é planejado pelo tempo. Então não é uma coisa que a gente esteja criando. Ela já vem através, a criação já nos propôs isso. Então no momento que eu faço isso, que eu reorganizo o meu tempo, as coisas começam a acontecer, a fluírem melhor.
Eu tenho que ter regras na minha vida. Uma vida regrada é uma vida muito mais saudável. Opa. Porque eu tenho mais tempo para poder fazer o que eu nem preciso pensar. Chega ali, bom, agora eu tenho essa minha 1 hora, eu deixei para fazer qualquer coisa. Um amigo mandou uma mensagem, tá bom, eu posso, tal hora. Eu quero ler mais do que eu costumo ler, eu quero dormir, eu quero ver um filme, eu quero fazer algo diferente. Qualquer coisa diferente. E principalmente, quando sobra esse tempo, se eu não tive muito tempo de qualidade com os meus filhos, ou com meu filho ou minha filha, eu devo me utilizar desse tempo para minha família. Para aqueles que eu optei por trazer ao mundo. Ou mesmo tenham vindo de forma acidental, eles estão aí, a responsabilidade é minha. Uhum. Então, o pai que organiza a sua vida, ele consegue sim fazer as suas obrigações em casa, as suas obrigações na empresa, na instituição que ele trabalhar, e as suas obrigações principais, que é com os seus filhos. Ter um tempo de qualidade com o seu filho. Quando você vê uma criança há muito tempo querendo um joguinho, querendo um celular, fatalmente no tempo que o pai tem, ele está no celular, ou ele está na televisão, ou no computador, e o filho está vendo. É um espelho. Agora, quando você vê uma criança que gosta de leitura, fatalmente ela vê o pai dela lendo, ou o pai lê para ela, além de ler para ele. Isso faz com que os nossos filhos nos peguem como espelho e comecem a fazer o planejamento da vidinha deles, do dia deles, já como eles querem para a vida adulta, o rascunho da vida adulta. Modelando. Então ele vai ter um tempo para brincar, ele vai ter o tempo para brincar de ler muitas vezes. A minha docelena, ela tem um livrinho das lagartas que viram borboletas, que ela conta toda a história. Às vezes ela está na página errada, mas a história está certa. Por quê? Porque ela já decorou a historinha, de tanto que eu contei para ela. E agora ela conta a historinha para as pessoas e adora. Ou seja, ela aprendeu a gostar de uma coisa que é vital. Porque às vezes a gente tem preguiça de ler. Porque a gente não aprendeu a ter o hábito da leitura. E a vida na prática nos ensina muito. Mas quando nós temos a possibilidade de unir a teoria para com a prática, nós erramos muito menos. A vida fica muito mais fácil. E eu, como pai, o que eu quero deixar para minha filha é que ela seja forte para construir, para enfrentar as dificuldades, mas ela não precisa chegar no momento de independência dela já com uma carga de coisas difíceis em toda a caminhada dela. Ela vai ter seus obstáculos, aprender a ultrapassar, mas eu posso facilitar aquilo que no momento ela precisa e eu tenho como obrigação de entregar a ela. E vou perguntar uma pergunta para homens, mulher para homens aqui. Não é mulher para mulher, é mulher para homens. É verdade que os homens estão distantes desse papel? Eu posso falar por mim e talvez por muitos alunos que eu tive na escola. Como eu acho que comentei antes aqui, eu tenho aula já da pré-escola até o pós-graduação. Trabalhei muito tempo em academia, alguns horários em que eu adolescentes. Trabalhei em várias modalidades esportivas com adolescentes. E se percebe muito quando um pai é presente de verdade, não está ali, antigamente era um jornal entre o pai e o filho, agora é um celular. Quando um pai é presente de verdade e quando o pai não é presente de verdade. É muito fácil quando se tem essa experiência de se plotar no começo de conversa. Chegou para esperar para o filho entrar para fazer uma modalidade esportiva. Ele está ali, ele está conversando com o pai, ele pode ter 8 anos, pode ter 12 anos, eles estão rindo, eles estão brincando, ou o pai está conversando alguma outra coisa com ele. Tem uma intimidade. Existe ali. uma atenção, existe um olho no olho, existe uma intimidade. Quando não existe essa intimidade, não existe olho no olho, que estão ali, existe um silêncio, às vezes o pai não está no telefone. Às vezes nem até no lugar da intimidade, o medo, às vezes. Existe aquele silêncio absurdo, ou seja, não existe um hábito de diálogo. Não existe um hábito de diálogo. E eu acredito que sim, muitos pais, infelizmente, não se conscientizaram que eles devem dar de presente, estar presente. E tu acredita, Décio, que isso seja uma questão de excesso de trabalho, de excesso de atividades? Aqui no início do programa tu começaste a falar sobre a questão da gestão do tempo, a questão de conhecimento, e agora tu traz para nós um ponto sobre o silêncio em si. O que poderia levar o pai a ficar em silêncio, a não interagir com os filhos? Pode ser a questão de carga excessiva de trabalho? De repente ele pode estar trabalhando com 2, 3 empregos para prover a família? Algo do gênero ou não? Normalmente o pai que tem 2, 3 empregos para prover a família, normalmente ele nem consegue levar o filho dele para praticar uma modalidade desportiva, alguma coisa assim. Uhum. Ou ele realmente não tem tempo para fazer isso. Vai um outro familiar, ou vai a mãe, ou o filho vai sozinho, dependendo da idade.
ou ele só deixa o filho ali e sai para atender os negócios dele. O que eu vejo muito no silêncio é aquele pai que tem tempo para estar com o filho, mas o tempo que ele está com o filho, ele tem alguma coisa entre eles. Então, quando ele chega ali, estou falando mais do esporte, uma experiência grande que eu tenho nisso. Na beira de uma quadra, fatalmente, ele não queira pegar um telefone e ficar ali. Mas ele também não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer porque não existe essa comunicação. Por outro lado, tem pais que querem dar tudo para os seus filhos. Então, eles ocupam os 3 turnos trabalhando e dando, e os filhos aprendendo a receber. Só falta uma coisa. A orientação para o filho, o companheirismo, a paternidade de fato. Porque dar, qualquer empresa pode patrocinar o meu filho. Agora, amor e limite só eu posso dar. Isso é que meu filho precisa. Ele precisa aprender a sobreviver. Não é que eu entregue tudo de mão beijada para ele. E tem uma frase que eu digo, e se quiserem... Se alguém não gostar, fui eu mesmo que criei, é tudo só comigo. Filho mimado é pai abandonado. E isso eu vejo na prática. Mais de 20 anos atendendo idosos. Eu atendo do atleta olímpico ao idoso centenário. Mais de 20 anos e eu vejo os filhos mais mimados são os que mais abandonam os pais e sugam aquele último dinheirinho que os pais têm no fim da vida para um tratamento. Filhos que tiveram dificuldades, tiveram que trabalhar junto com os pais ensinaram os valores, são aqueles que muitas vezes eles não tiveram grandes coisas dos pais, mas eles cuidam dos seus pais até o último segundo. Mesmo quando aquele pai não tem mais nada para oferecer para ele, ele entrega o amor verdadeiro e cuida do seu pai e a sua mãe até o último minuto da melhor maneira que ele pode. Então, pais, entregue para os seus filhos autorresponsabilidade e responsabilidade afetiva. Demonstre para ele como é que isso acontece. Faça isso com ele. Ensine ele a fazer, que depois ele vai te retornar no fim da vida. A semente que você jogar na terra é que vai germinar e é o fruto que você vai colher. E como equalizar essa questão de entrega afetiva, tá? Tu tá trazendo para nós, justamente com a questão de prover os alimentos. Como um pai pode fazer essa gestão melhor? Porque eu vejo o seguinte, tá? Eu não sou pai, eu sou filho. Mas se o pai, né, no quesito, está preocupado em prover, onde a mãe de repente não está trabalhando, foi demitida, enfim, alguma coisa, é só ele que leva a receita para dentro de casa. Ele está trabalhando lá em 2 empregos. Ele trabalha, 16 horas por dia. Ou até às vezes faz uma escala. Eu conheço, por exemplo, muitos enfermeiros que eles saem de um plantão de 12 horas, entram no outro plantão de mais 12, estão trabalhando 24 e folgando 12 horas, basicamente, né? Então fica complicado. Como gerir isso perante a família, como gerir isso perante os filhos, porque eu acredito que isso seja um grande desafio. Para mim é fácil, eu não tenho filho, então se eu trabalhar 24 horas, 32, virar um mês trabalhando direto, independente, eu estou prejudicando só a mim. Mas nesse quesito que nós estamos falando da criação, ou melhor, vamos dizer, de lapidar um diamante, porque um filho ele vem sem nada dentro do Winchester, e ali nós estamos colocando as skills, certo? E ali nós estamos lapidando esse diamante para que ele brilhe sozinho no decorrer da vida dele, depois de uma certa faixa etária. E como equalizar isso? Como entregar a autorresponsabilidade, o amor, o respeito, a limitação para um pai que está preocupado na questão de prover uma qualidade de vida, nem que seja hoje só levando a cesta básica, devido à dificuldade que nós temos no nosso cenário mercadológico, não indo para o lado partidário, não é esse o ponto, mas a gente sabe que existe hoje muitas pessoas aí recebendo R$ 1.320 com 2 filhos dentro de casa, onde a cesta básica, ao menos aqui na nossa capital, em Porto Alegre, está em torno de R$ 700. O que tu sugeres nessa questão com a carreira, com o profissionalismo que o pai tem e com a questão afetiva com o filho? Primeiro ponto, se a situação não tá boa, pai, faça vasectomia. Uau! Corte reto! É Tramontina! Eu tô dizendo que os homens são retos. Eu farei vasectomia o ano que vem. Já tenho voo. E se tu se arrepender, tu quiser não, outra... eu farei 49 anos e eu farei vasectomia. Eu já tenho uma filha. Eu não terei uma companheira muito mais nova do que eu. Não terei, eu já sei disso, porque isso é um propósito meu. Então, fatalmente, eu não terei mais filhos, porque eu não posso ser um pai sem condições de acompanhar a adolescência do meu filho.
E eu já tenho uma filha, eu tenho que ter um compromisso com ela. Tem condições, inclusive, de Primeiro saúde, ponto. né? Porque Exatamente, se tu deixa pra ter um exatamente. filho com 50, 60, tu sabe Que idade não tem vai essa ter. filha hoje? A minha filha tem 5 anos e 4 meses. 5 anos e 4 meses. Tu tá 49. Ela vai ter 18 anos quando eu fizer 60 anos. Olha. Eu já fui 48? pai com bastante idade. Então, assim, eu já fui pai, eu acredito que no último momento que eu deveria, por uma questão de responsabilidade. Então, a vasectomia vai ser Tinha uma coisa que já estou 43 organizado por para aí. isso. 43 por 44. Com 42 anos foi quando nasceu a minha filha. 42? Isso. A Helena, ela fez 5 anos e eu fiz 48. Sim. Exatamente. Então, assim, eu já tenho isso comigo porque isso é responsabilidade. Primeiro ponto, tá? Tá bom, né? Se agora eu já tenho 3, 4 filhos, não adianta mais. Tá bom, tudo bem, vamos embora, vamos nos cuidar. Como é que é a gestão do tempo, meu amigo? Quantas novelas você assiste? Nenhuma, tá bem. Quantos vídeos você assiste no WhatsApp? Nenhum. Tá bem, então vamos fazer o seguinte. Pega por semana 1 hora de verdade para os teus filhos. Tem que ter 1 hora de verdade. Pode ser 2 dias por semana, meia hora cada desses dias. Mas é de verdade com teus filhos. Tem pais que ficam com seus filhos, fazem viagens para outros países, para outros continentes, de 2 semanas e não ficam nesse tempo todo meia hora com o filho de verdade. Se você ficar meia hora de verdade com seu filho, 2 vezes por semana, já vai valer a pena. Eu fiquei 8 meses sem ter contato com minha filha, porque ela estava em outra cidade. Durante a pandemia, eu não pude ter contato com a minha filha. E hoje eu vejo a minha filha 1 vez por semana, todas as semanas é só uma noite, e finais de semana intercalados eu pego ela. E a minha filha tem a maior tranquilidade do mundo comigo, ela conta as coisas para mim, ela me pergunta, e eu sinto o amor dela comigo, a segurança dela comigo. Tem conexão e intimidade. Porque... Eu não sou um pai perfeito, nunca serei, eu sou um pai que erro muito, mas eu estou o tempo todo estudando como é que eu posso fazer, buscando com pessoas que eu vejo que deram uma boa educação para os seus filhos. E tem dias que eu trabalho até às 11 horas da noite, e eu saio dos meus atendimentos, eu vou para casa, e como eu quero dormir, por uma questão hormonal, poder dormir mais cedo, pegar os melhores hormônios no começo da noite, que está ali GH, melatonina, né? Hormônio de crescimento, rejuvenescimento da imunidade, às vezes eu levanto 3h30 da manhã e vou pro computador também trabalhar. Quando eu não estou com a minha filha. Eu faço tempo para estar com ela. Eu organizo meu tempo para estar com a minha filha. Então, pai, reorganize seu tempo, que você vai encontrar tempo. Ah, não vai dar para jogar futebol com os amigos. Não vai dar. Então pega o teu filho. E quando a opção é jogar futebol, meu filho não faz sentido, não, pra quê? Aí entra a história de filho mimado, pai abandonado. Ou filho desgarrado e pai abandonado. Aí eu sinto muito. Aí foi uma escolha que talvez não tivesse bem pensada, né? De ter posto um filho no mundo. Então, eu nem sei o que dizer. Quando o pai escolhe que o filho fica pra lá e ele vai cuidar só da vida dele, eu não sei o que dizer. Porque não tem Agora, meia hora por nós semana. precisamos ter vida também. O pai também tem que ter a vida dele. Né? E quem tá falando aqui não é um playboyzinho. Quem tá falando aqui é um cara que saiu da roça, que trabalha desde os 6 anos de idade vendendo ovo e alface na rua, capina pátio desde os 8, boia fria desde os 11. A gente tava brincando antes ali como é que se tira a formiga da comida na lavoura. Depois fui militar por quase 10 anos. E eu paguei todos os meus estudos. E pagando os meus estudos e ajudando a minha família o tempo todo. Ajudando meu pai, ajudando minha mãe, até hoje ajudo minha mãe. Eu e meus irmãos é que pagamos todas as cuidadoras da minha mãe. E provendo para minha filha. Então, se a gente quiser, a gente consegue. E é isso que é o pai leão. É aquele cara que busca, não desistir, busca crescer, busca melhorar na vida, busca estudar. Eu busquei errar menos. Eu não queria estudar numa fase da minha vida, eu não achava legal estudar. Até que de fato eu fui pra roça e eu compreendi como é que a coisa funciona. E então eu resolvi que eu queria, parei um pouquinho. Daqui eu não vou poder ter uma família. Não quero que a minha filha vá vender ovo na rua com 6 anos de idade. Eu não quero que ela vá capinar pátio com 8. Ela faz as atividades que ela tem que fazer. Ela já me ajuda com as coisas em casa, dentro daquilo que ela pode fazer, organizar as coisinhas dela, me ajudar com as plantinhas, aguar uma plantinha, sabe? Secar alguma coisa que não vai quebrar. Tudo ela já me ajuda e ela se propõe a me ajudar. É impressionante isso. Porque eu estou brincando com ela, chega na hora de eu fazer o alimento, normalmente eu deixo quase tudo pronto, mas tem alguma melhoria, alguma coisa de fazer no momento, até aquecer, eu digo, filha, um acabamento que seja. Vamos ajudar o papai agora a cozinhar? Agora ela já tem tamanho, ela me ajuda.
ela me dá o pano de prato, tudo que não vai ter risco para ela me ajuda. Continua a nossa brincadeira. E aí eu tenho tempo com a minha filha. E é isso que a gente tem que buscar. Como é que eu posso fazer isso acontecer? Com quem que eu posso buscar orientação para fazer isso acontecer? Eu não posso simplesmente ligar no irracional, no instintivo. Eu tenho que buscar fazer diferente. Porque hoje tem muitos pais que eles já assumiram a casa e os filhos. Eu conheço casais que sim, que a esposa tem um trabalho em que ela ganha muito mais, por questões de ela ter estudado, ou passado um concurso, ou ser a atividade dela que dá mais. E o pai resolveu, não, vou assumir então os filhos e a gente vai tocar o barco juntos. Só que nós temos que compreender que para os nossos filhos nós temos um modelo a entregar. E nós temos um papel. E tem algumas coisas que o filho e a filha têm que aprender com o pai, e tem coisas que o filho e a filha têm que aprender com a mãe. E os papéis não podem se inverter. Não pode haver essa confusão, esse conflito na cabeça dos nossos filhos. Antes nós estávamos falando de algumas coisas que estão aí na internet, né? Já estão conflitando demais os nossos filhos. Então já tem testezinhos na internet que qualquer criança que mexe ali que o papai não vê, a minha filha não pega o meu celular. Ela não brinca com o meu celular porque ela sabe que é do trabalho do papai. Mas tem crianças da idade dela que sabem tudo dentro do celular. Daqui um pouco estão sendo alfabetizadas e já fazendo um testezinho para saber que gênero ela é. Aí ela vai fazendo as marcações ali. E aí a internet diz para uma criança de 7, 8 anos qual é o gênero dela, acredita. Que eu sou fisiologista e gênero não é de pessoas. Gênero é de coisas. Pessoas têm sexo. E ela acredita no que aponta para ela. Isso, se me permite, o pires é do gênero masculino, a xícara é do gênero feminino. A Aline é do sexo feminino e eu sou do sexo masculino. Se eu tiver uma opção sexual diferente, é um direito meu e todos têm de me respeitar. E a Aline é a mesma coisa. Tudo aquilo que eu fizer, que não fizer mal para mim e para nenhuma outra pessoa é certo. Tudo que eu fizer que me prejudicar ou prejudicar uma outra pessoa é errado. Para o Décio existe certo e errado sim. O momento que nós começamos a colocar que não tem certo, que não tem errado, que pessoas serão divididas agora como coisas, nós coisotamos as pessoas. E nós começamos a usar as pessoas e amar as coisas. E nós começamos a criar, dentro da sociedade, uma briga de conversas, de palavras, de sinônimos e os conflitos. É o preto com o branco, é o alto com o baixo, é o gordo com o magro, é o homem com a mulher. E o que isso traz de lucro para a sociedade? Especialmente para as crianças? O que traz de lucro para as crianças, esse tipo de coisa? Eu saí do sistema, eu era professor concursado numa prefeitura de uma cidade que eu morei. E para mim, a carta magna para eu sair do sistema foi ver duas professoras na porta das salas de aula, uma de frente para outra, discutindo a relação delas, e as crianças lá jogando giz e bolinha de papel uma na outra. Eu disse, eu tô fora do sistema. Eu tô fora do sistema. Eu não vou fazer parte disso. Então o que nós temos é que compreender qual é o nosso papel na nossa casa, o nosso papel na nossa sociedade e dentro da empresa. E aí sim, na empresa, nós temos que compreender que as pessoas têm as suas opções e elas devem ser respeitadas. E o Wagner tem que ser respeitado por mim e me respeitar. Ele não tem que incutir em mim que eu tenha que querer a opção dele. E nem eu nele. E esse é um problema na nossa sociedade hoje. É que se eu não quero pra mim, eu já tô errado. Entendeu? Esse é o problema da sociedade. A gente estava brincando antes ali. Eu tenho amigos que eles não gostam de campo. Eu tenho amigos que não gostam de praia. Daí quem deles está errado? Não tem problema nenhum. Essa é a questão onde já não existe o certo e o errado. Agora, no demais, por quê? Porque isso não prejudica mais ninguém. Agora, nas outras coisas, nós temos que compreender. Dentro da empresa, a comunicação ela tem que ser muito clara. E respeitada. E respeitada. Onde é que começa o direito, onde é que termina o direito, onde é que começa o dever, onde é que começa o dever de cada um. E na nossa vida, que ela sendo bem coordenada como pai, nós vamos fazer isso aí. Para nós, autorresponsabilidade. Responsabilidade afetiva para com as outras pessoas que estão ao nosso redor. É um termo bom. E na responsabilidade afetiva vem a responsabilidade financeira. Porque eu não posso dar segurança e conforto para minha família se eu não tiver responsabilidade financeira. Então eu não estou tendo responsabilidade afetiva com a minha família.
É polêmico o negócio. É tiro, porrada e bomba com ele. É tudo com amor. O homem veio das Forças Armadas, veio da... Como é que tu disse? Tu foi boia fria, né? Da roça. O negócio é tiro reto, né? Não adianta. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho uma coraça de aço e um coração de cristal. Um dia, minha psicóloga, minha filha ficou muito distante, eu busquei uma psicóloga para me orientar. Que legal. Né? Então, eu peço ajuda quando eu preciso, eu peço ajuda. Isso é importante, tá? Porque tem muito homem assistindo. Peço ajuda. Que daqui a pouco não admite, ou pede, não admite, ou não pede para não ter admitido. Não, é que, infelizmente, o homem, no sexo masculino, na questão de paternidade, ele acha feio pedir ajuda. Não, que eu sei que eu sou a referência e tudo mais. Não, é ao contrário, tu precisa mostrar que tu é humilde e que tu não sabe tudo na face da terra e que tu precisa de ajuda externas. É o que eu falei em outro programa, né? Nós temos todos os recursos. O que nos falta às vezes são as ferramentas. Nós não temos todas as ferramentas do mundo, não adianta. E tá aí o exemplo. Tá aí o Décio nos mostrando como é ser pai, como é ser um profissional autônomo, né? Hoje, né, Décio? Isso. Então é mais desafiador ainda. Porque tu precisa... gerenciar tudo isso. E é possível. Tu precisa estar com a tua filha para ser uma referência, para ensinar ela muitas coisas. Estar saudável com ela. Tu precisa buscar clientes, tu precisa gerenciar o teu faturamento, tu precisa gerenciar tuas contas, tu precisa gerenciar teu tempo. Nossa, e ainda tu falou aqui em relação... Pra suprir ela. Eu cansei. E para suprir ela, e para suprir a filha, porque imagina. Se tu não tem filho... E a mãe? E a mãe, porque se tu não tem esses compromissos todos... Os meus irmãos estão junto comigo. Porque se tu não tem esses compromissos todos, tu não tem o que comer, tá tudo certo. Agora, uma vez que tu tem um filho e o filho te pede, e aí, o que tu vê? Dizem que, como é que para te entender o valor da vida, basta fazer um filho. Eu escutei muito sobre isso, né, em um determinado momento da minha vida. E muitas pessoas dizem, tu não sabe o que fazer, faz um filho, que aí tu vai entender o que tu vai ter que fazer da tua vida. Né? Então, mas outro sabe que em alguns momentos foram os meus filhos, não sei se já passou com os homens, é assim, né? Também, mas em alguns momentos é o filho que te alavanca, assim, às vezes tu tá, não vou dizer que tu tá pensando em murchar, porque a gente é leão em todos os sentidos, mas o filho dá uma boa estimulada, vou te dizer. Cansa, mas é ele que estimula. Eu vou te contar um fato aqui, se me permite. Não é com meu pai, eu não tive tanta presença do meu pai, tive meu padrasto, meu avô. Meu avô foi funcionário público, depois foi jornalista, enfim. Graduou em três graduações, publicidade, propaganda, jornalismo e relações públicas pela URGS. Né? Ele sumiu um tempo da família para estudar, mas já tinha provido, porque ele já estava aposentado, então a família já estava estruturada. E em um determinado momento eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha 14 anos, 15 anos. E a minha mãe chegou em casa, eu nem me lembrava disso, e ela me lembrou disso. Ela chegou em casa dizendo que ela não tinha nem dinheiro para a gente comprar o famoso cacetinho, né, que é o pãozinho francês. E naquela época tu comprava, sei lá, com R$1 tu comprava 10, 15, né? Então, hipoteticamente falando hoje. E eu disse pra mãe, quanto é que tu quer que compre de pão? E naquela época eu acho que era cruzado, cruzeiro. Ela disse, qualquer 4 cacetinhos pra nós em casa, 3 cacetinhos já tá bom. Era só nós 3, era eu, meu irmão e ela. E eu disse, mãe, eu tenho aqui 5 mil, acho que era 5 mil cruzeiros, 5 mil cruzado. Acho que dá pra comprar, né? Aí eu fui e comprei, ela disse, a mãe te paga depois. Até hoje, a conta dela já pagou muito mais que deveria ter pago, né? Imagina, eu tinha 14 anos. E aí, com o passar do tempo, a conta, claro, aumenta, né? A responsabilidade de pai e de mãe. E realmente isso acontece, porque tu incentiva, né? Teve um outro fato que ela também me comentou, e eu não lembrava desse fato. Ela disse para mim, teve um dia que eu cheguei em casa chorando, porque eu estava passando por uma necessidade, enfim, para sustentar vocês, a casa e tudo mais. E tu me colocou no teu colo para assistir televisão e tu começou a fazer cafuné e eu dormi no teu colo. É tamanho pra ti. E eu, mãe, quando aconteceu isso? E aí ela me deu, assim, uma referência e tudo mais. Eu não me lembro disso, né? Hoje, falando aqui com vocês, eu consigo recapitular esse momento. Então, realmente, quando a semente é plantada, que o Décio aqui falou para nós, a semente é plantada direitinho, né? É verdade. Tu acaba trazendo incentivo. O Décio falou no outro programa aqui conosco também que quando tu faz um bom acolhimento com o filho, quando tu apresenta as regras do jogo, quando tu dá amor, respeito e limites, ele falou aqui também, e isso realmente
condiz com a realidade do que tu vai viver depois. Eu, inclusive, aproveitando todo esse gancho, eu sempre digo o seguinte, ó, o pai, principalmente o pai que tu tem uma menina, mas eu acho que tu já tem uma mente mais preparada para isso, eu sempre brinco com meus amigos, que o pai de uma menina vai pagar os pecados, né? Ao contrário também é verdadeiro, a mãe de meninos vai pagar o pecado. Então, sempre acontece essa brincadeira, eu faço com essa brincadeira. Mas nesse ponto é o seguinte que eu quero dizer. O pai sempre tem uma preocupação maior com a filha, né, sexo feminino, e a mãe ao contrário, normalmente, mas também tem um cuidado com a filha. Eu digo para meus amigos que têm as filhas, tu sabe que tu fez um bom papel? Como pai, como gestor, como orientador, como mestre de vida. Sim, eu sei. Então relaxa. Porque se tu fez o teu papel, daqui para frente tu não comanda mais nada. É o que ela escolher e tu vai respeitar. É simples o negócio. Porque tu já tinha que ter feito o que tu tá pensando agora. Se tu não fez, tu te preocupa. Aí eu vou concordar contigo. Mas se tu tem razão no que tu tá me respondendo, que tu fez, tu realmente plantou a sementinha lá, e daqui para frente o negócio segue, esquece. Deixa, porque passarinho que vai, ele volta quando tem a casa para colher. Então fica tranquilo. E eu queria que tu colocasse um pouquinho dessa tua visão em relação a esse mundo hoje que nós vivemos, porque é exatamente isso, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, os filhos estão em casa, tu falou do celular, existe hoje todo um complexo mercadológico na volta, tanto de crianças infantil, quanto a questão de adolescente, e até mesmo já de adulto, que muitas crianças hoje estão saindo com 35 anos de casa, né? Então não saíram ainda muitos por aí. Então tem essa complexidade toda também nesse contexto. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a visão que tu tem em relação a plantar sementinha, a confiança para o futuro, o mundo de hoje perante os adolescentes, né? Que eu sempre digo, hoje tu tem pai e mãe Nutella, né? Depende do que tu tá fazendo, porque entregar todo mundo entrega. Agora, fazer o que tem que ser feito, eu acho que poucos fazem. Então eu gostaria de te ouvir aí, Décio, pela tua experiência de vida. Eu acredito que a primeira coisa é se ter maturidade. Como é que eu busco maturidade? Eu tendo humildade, não deixando o ego me dominar. Eu tenho que ter humildade para perguntar para as pessoas. Escutar aquelas pessoas que têm mais experiência do que eu percebi que elas já fizeram que deu certo. É a regra número 1 na vida. Antigamente, as pessoas mais jovenzinhos, adolescentes ali, crianças, garotadas, sentavam perto dos avós e os avós iam dando orientação. Então eles obedeciam os pais e escutavam os avós. No Japão ainda tem muito disso. Os idosos são muito respeitados, são os maiores professores. Aliás, os professores no Japão são muito respeitados. Sim, na questão oriental, né? Se não me engano, a Coreia do Sul não tem o dia do professor. Todo dia. Na Coreia do Sul não tem o dia do professor. Agora, o professor é prioridade. Se alguém vê que um professor é professor no trem, ele levanta e dá, o professor, senta o professor. É igualzinho aqui no Brasil. Então, o que acontece? Nós precisamos ter humildade, respeito e compreendermos nossas limitações. A gente tem que compreender nossas limitações. Eu sei que eu sou cheio de limitações e eu converso com padre, com madre, pessoas que me veem tratando com a minha filha, eu vou e pergunto, me dá o teu veredito, meus irmãos, né? É isso aí mesmo? Eu estou fazendo certo? É o caminho certo. Por quê? Porque eu sou o pai da Helena, eu sou o pai dela, mas eu não sou o dono da vida dela. E eu tenho que preparar essa minha flechinha para a hora que eu soltar ela, acertar no alvo. Porque não tem volta. Perfeito. Então, o dia que ela tiver autonomia da vida dela, o dia que ela tiver a segurança para tocar o barco dela, com a autorresponsabilidade dela, não tem muito mais o que eu fazer. Sempre que ela me pedir, eu vou orientá-la. E mesmo se me pedir, eu vou buscar orientá-la. Mas dali, eu já não tenho mais grandes recursos hierárquicos para com a minha filha. E a gente tem que entender, como eu falei antes, eu sou um pai amigo da minha filha, eu não sou amiguinho dela. E ela sabe disso. E ela tem respeito e amor comigo. Até porque ser amiguinho te rebaixaria muito enquanto honra de ser pai. Como é que a minha filha vai confiar em mim se eu sou amiguinho dela? Por que muitos meninos, até de uma classe média alta, vão para o meio do tráfico de droga? Porque lá tem um cara que eles têm que respeitar, que é o fiel, que é o chefe, que é o dono da boca. E aquele cara impõe respeito para eles, então eles se sentem protegidos por aquele cara. E os pais têm que saber disso. Se o seu filho não se sentir protegido por você dentro da sua casa, tomara que não.
Mas existem muitos casos que, infelizmente, ele se sente protegido, a filha é jovenzinha. Pai faltoso, preste atenção. Você pode estar dentro de casa, mas está faltando com a sua filha. Fatalmente, ela muito jovem vai buscar uma figura paterna para protegê-la. E vai vir um malandro de 30 anos, de 40 anos, se envolver com a tua filha de 14, 15, 13. Não deixa faltar, porque isso eu via diariamente na escola. Meninas 13, 14, 15 anos, engravidando de cara de 35. Então nós precisamos estar presentes na vida das nossas filhas, e elas têm que confiar na gente também. E o menino a mesma coisa. Não banca o malandro na frente do teu filho, não apresenta amigo malandro pro teu filho, porque ele vai pensar que ser malandro é bonito. Que relacionamento bacana que ele vai ter? Ele é um malandro, ele não vai ter uma pessoa bacana para ter uma família com ela. Qual é a mulher saudável, madura, que vai querer se relacionar com um malandro? Ela teve boa educação, ela não vai querer se relacionar com um malandro. A minha filha eu estou educando para não querer se relacionar com um malandro. Pode ser que eu não acerte a mão, mas essa é a minha busca. Que ela não vai querer se relacionar com um malandro. Então nós precisamos disso. Contar vantagem na frente do filho. Não faz isso. Não faz isso. Teu filho não vai te aplaudir 2, 3 vezes. Se ele te aplaudir, vai ser a pior coisa do mundo. Porque ele vai acreditar que isso é bom. E aí quando sai de dentro de casa e vai para o mundo do empreendedorismo, a coisa acontece igual. Porque eu vou ser um malandro dentro da empresa. Eu vou ser aquele cara que eu não vou cumprir com o horário, ou vou querer jogar tudo para os meus colegas, ou vou querer assediar as minhas colegas de trabalho. Então nós precisamos compreender disso. Dentro da minha palestra, Enigmas do Comportamento Masculino, que é só para mulheres, eu trago muito isso. Para se observar como é que foi a infância daquele cara que ela está conhecendo, para ser, quem sabe, o futuro namorado, esposo dela. Porque normalmente dentro do corpo de um homem tem muitos medos de um menino. Tem um menino medroso ali dentro, ou um menino corajoso ali dentro. Tem uma educação que veio até os 7, 8 anos de idade, que é onde a personalidade fatalmente tem uma formação muito grande, e é claro, depois é influenciada por traumas e exemplos dali para frente, mas normalmente é aquilo ali que vai refletir sempre que tiver uma adversidade entre o casal. Então tem que ver quais são as faltas dessa criança, desse pré-adolescente. É muito fácil identificar quando se estuda sobre isso, quando se busca esse conhecimento. Porque a gente sabe tudo como é que tu vai editar um vídeo, como é que tu vai acessar qualquer canal de YouTube, como é que tu mexe em qualquer coisa. A gente não conhece o funcionamento do nosso corpo, não conhece o funcionamento da nossa mente e não sabe como é que se estuda um pouquinho para se bem relacionar com outra pessoa. Forte. Eu ia dizer a mesma palavra. Um minuto de silêncio para eu ia dizer a mesma tudo. coisa, Nossa, forte, falar ao mesmo tempo. Fortíssimo. Eu vou aproveitar a tua fala enquanto mulher, né? E dizer assim, algo que eu ando testemunhando muito, que são as próprias mulheres desprovendo dos homens essa oportunidade. Vou explicar melhor. Às vezes acontece uma separação, né? E o filho está no ninho ali da mulher, ou às vezes a mulher nem ainda é casada, enfim, mas deixa que eu faço porque eu dou conta, deixa comigo aqui, e tira sem querer, às vezes sem querer querendo, às vezes sem querer, tira do homem esse poder de ser pai, de ser presente, de ser modelo. E isso, como tu relatou, tanto nesse programa quanto no anterior, é a pior das fatalidades. Porque nenhuma criança ela é completa, nenhuma mulher consegue suprir o papel de um homem. E nenhuma criança ela é completa se ela não tem papel de homem. É inevitável que uma criança, no futuro, ela vai ter que buscar um auxílio psicológico, alguma coisa assim, se falta a referência paterna. Seja no sentido de regras, que nem tu disseste, seja no sentido de segurança, porque as crianças elas modelam, elas querendo ou não, elas modelam os pais, né? Então, e muitas mulheres, sem querer, acabam nessa ânsia de elas quererem cuidar, que é cultural, de gerações para gerações, a mulher em casa cuidando dos filhos, o homem provendo trabalho, agora que está mudando, mas como eu digo, é nessa geração que a bagunça está acontecendo, elas acabam... o homem também, alguns eles se acomodam nisso, né? Entram numa zona de conforto. Chega em casa cansado do trabalho, já que a gente está falando de trabalho, carreira, é natural abrir o jornal, né? Minhas amigas todas da minha geração tiveram esses pais. Esse tipo de pai. Ou estavam se separando, ou o pai chegava em casa. Antigamente era o jornal, que nem disseste. Abriu o jornal, era o momento do pai, aí vinha a esposa com... Isso
de certa forma, não é errado no sentido de ter os papéis definidos, mas é errado no sentido de podar coisas essenciais, né? E aí eu costumo dizer, a gente estava conversando antes de entrar no programa, que a sociedade ela é doente por causa disso, porque a sociedade ela não ensina a criar uma família. É sempre tudo para casa, ela não ensina para o casamento, ela não ensina a ser pai, não ensina a ser mãe. Aí vem aquela brincadeira, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Quando nasce um filho, nasce um pai. Então, os papéis, eles estão bagunçados, ou quando eles estão organizados, não quer dizer que aquela organização que a sociedade compôs é a correta. Muitas vezes ela, sem querer, poda justamente esse papel, que é o básico. Então, eu gostaria de, em nome das mulheres, aqui defendendo os homens agora, né? Tirar da zona de conforto aqueles homens que não se deram conta, porque as mulheres têm poder para isso, e os que querem, algumas mulheres podem. Em separação é muito normal isso, né? Usar sem querer, ou às vezes sem querer, criando as crianças como moedas, né? De barganha, de ego, né? E eu sou um exemplo, assim, por exemplo, eu sou filha de pais separados, com 9 anos, e meu pai sem querer entrou na zona de conforto. Eu amo meu pai, mas muitas vezes eu fiquei semanas sem ver meu pai. E hoje eu cobro a minha mãe, e ele também cobra. Por que tu não obrigou, né? Então, eu me lembro, quando eu me separei faz 10 anos, tinha um momento ali que a tendência do pai das crianças era ficar umas horinhas com ele. Não, tu vai levar para dormir. E não é porque eu sou mãe protetora, não é porque eu quero te entregar meus filhos, é porque eles precisam ter essa conexão, essa intimidade. Eles precisam ter alguém que dê a janta, que ponha para dormir, né? E no início foi complexo, mas até a coisa ser organizada. E hoje é essencial. Hoje eu vejo a conexão dos meus filhos com o pai deles, e eu fico, nossa, ainda bem que eu insisti. Graças a Deus que eu insisti. Então, eu acho que as mulheres, elas têm muito esse papel também, sabe? De exigir essa presença, essa conexão, né? Porque isso não é um papel da mulher. Isso é um papel essencial para a criança. Primeiro ponto, deixa eu ver se eu consigo... É bastante coisa, mas assim, primeiro ponto. Não tem mais nem na filha. Casal, primeira coisa, conversem. Homens e mulheres, por favor, casal, não fique dando ouvidinho para pitaquinho de gente que não tem um relacionamento bom, ou nem tem um relacionamento. Não fique dando ouvido para pessoas que não construíram, não souberam construir o que vocês precisam construir. Escutem pessoas que têm exemplos bons para dar para vocês. Eu costumo dizer que é muito bom a gente ser o burro no meio dos sábios, nunca o sábio no meio dos burros. Pedir conselho para burro, meu amigo, ele vai te mandar puxar carroça. Então, conversem, conversem e conversem. O silêncio é como as pedras são silenciosas. Elas servem para quê? Para construir muros. Se for para silenciar, que seja para construir pontes. Mas conversem, dialoguem. Criem o estatuto da família de vocês. Fantástico. Senta, conversa, faz acordo, chega e diz, olha, não deixa encher o copo nunca, chama, olha, tal situação, eu estou me sentindo de tal jeito, eu quero te falar isso pra gente ver como é que a gente pode organizar. Não precisa enfiar o dedo no outro. Eu sou um que tem que cuidar muito, me policiar, pra não dizer, olha, eu tô me sentindo tal coisa, porque... Não posso, porque tu fez. Não, eu tenho que me policiar, eu, Décio, tô cuidando muito disso. Olha, eu tô me sentindo de tal maneira, como é que a gente pode fazer diferente? Vamos conversar? Não é a coisa mais fácil do mundo. Às vezes a gente tá num momento de tempestade, nervosismo, muita coisa acontecendo. Mas o pai tem que ter o tempo dele. Sim. Mas o pai optou por ter um filho. E agora ele tem que ser responsável. E mesmo que tenha sido acidental, ele optou por fazer aquilo que, como consequência, deu um filho de forma acidental. Então agora ele tem que ter o tempo pro filho dele. E quando eu falei antes de 2 vezes, de meia hora, isso aí é uma coisa assim, ó, um extremo. Porque eu preciso ter muito mais do que isso com meu filho. E eu tenho que trabalhar com inteligência. Não adianta só trabalhar com muitas horas. Eu tenho que trabalhar com inteligência. E eu tenho que estudar para ter inteligência. E hoje todo mundo tem YouTube. Eu sei que tem muitas pessoas que, infelizmente, não conseguiram estudar, não conseguiram ter acesso ao estudo, trabalham, ganham pouco, mas busca ter alguma forma de conseguir ganhar um pouquinho mais. Eu conheço caras aí que estão ricos hoje. Rick Chester é um. Vendia água. Ele vendia água, meus queridos. Hoje o cara tá milionário. Porque ele resolveu, opa, eu sei fazer conta. E ele começou a ganhar dinheiro fazendo isso. Faça o pouquinho que você sabe valer mais.
Saia dessa zona de conforto. O problema é que a gente se conforta com aquela situação ali. Ou amplia a tua zona de conforto. O vencedor já está no final da palavra, dor. Dor. E a gente pode escolher a dor. Eu posso escolher a dor de ter disciplina e buscar algo melhor para mim e para minha família. Eu posso escolher a dor de não ter disciplina e não ter algo melhor. Só que a dor da disciplina para ter algo melhor para mim e minha família, ela dura por um tempo. A dor da indisciplina, ela vai durar para sempre. Mas eu posso escolher a minha dor. Eu posso escolher acordar às 4 da manhã para fazer algo melhor e dormir menos algumas noites, que não é recomendável muitas, porque senão não vou ter saúde e não adianta nada também. Eu posso escolher continuar acordando no horário de sempre e fazendo o que eu sempre fiz e eu não vou ter resultado diferente. Quanto o papel do pai dentro de casa, é isso aí, senta e conversa. Olha, eu quero fazer mais tanto pelo meu filho, eu quero mais tanto pela minha filha. Tem que sentar e conversar, não pode haver submissão de nenhum dos dois. O relacionamento vai ser algo democrático, equivalente. A mulher tem que ser respeitada, tem que ter o tempo dela, o momento dela consiga o momento dela como ela, a mulher, cuidar dela, se cuidar. E, inclusive, o marido tem que ajudar a prover esse tempo dela, esse momento dela. Olha só, eu vou ficar com as crianças, tu quer agendar um horário, ou um chá com as tuas amigas, ou um salão de beleza, deixa comigo aqui. E a mesma coisa, o oposto, para as coisas funcionarem. É tão bacana quando um se dedica ao outro, e o máximo ao outro, e o outro ao outro, que daqui um pouco ninguém tem que cobrar de ninguém. Isso é relacionar-se. Senão não tem sentido ter uma relação. Quanto mais um se preocupa em entregar ao outro, aquela coisa, tô embaixo, tu me puxa, agora quando o outro tá embaixo, o outro Mas sabe qual é o problema, Aline? É que começou muita disputa de ego, inclusive dentro dos relacionamentos. E aí começou aqui, ó, as ovelhinhas nos ouvidos de tudo que é lado. Ah, mas tu faz isso pra ele. Ah, mas tu faz... Ah, tu leva em conta o que ela te diz pra te fazer. Mais uma vez, não deem ouvidos pra pessoa que não estão ajudando a pagar as contas de vocês, que não estão cuidando do filho doente, que não tá cuidando da tua dor de barriga, da tua enxaqueca, da tua dor de cabeça. Não dá ouvido pra essas pessoas. Tem o teu casamento blindado, o teu relacionamento blindado. Blinda o teu relacionamento. E outra, redes sociais, muitos relacionamentos começam pelas redes sociais e acabam pelas redes sociais. Entrevista de emprego em empresa, muitas vezes ele é online, porque o cara não sai daqui da rede social de ir para a empresa, ele é demitido também. E o casamento é a mesma coisa. Quer blindar teu relacionamento, negão? Para de curtir a mocinha bonitinha que tu tem no teu Instagram. Não fica olhando o rapazinho bonitinho no teu Instagram também. Não abre porta pro diabo, é isso aí. Eu não vou mandar de crente que eu tenho na religião, inclusive. É no mínimo burrice, né? Então não fica abrindo espaço. Outra coisa que acontece em muitos casais, isso reflete nas crianças, e sempre que tem um desconforto entre o casal, se vocês são um casal, eu sou filho de vocês, sempre que tiver um conflito de vocês, eu tô aqui no meio. Toda pedrada que nele vai pegar em mim primeiro. Todo tapa que tu dá nela vai pegar em mim primeiro. O filho tá sempre no meio do casal. Pode não estar fisicamente, mas emocionalmente ele tá no meio do casal. Então quando eu quero atingir a outra pessoa, eu vou atingir meu filho sempre. E eu tenho que pensar. Porque eu vou sofrer, meu filho vai sofrer, meu cônjuge vai sofrer. O que tá ganhando alguma coisa com isso? É só o ego? É só a maldade? Então tem que ver, não adianta eu dizer todo dia gratidão, mais amor, por favor, mas eu não fazer isso, eu não praticar isso. Antes, primeiro eu tenho que dar para depois receber. Primeiro eu tenho que semear para depois colher. Exatamente. Ou senão eu estou colhendo de uma outra pessoa. Eu estou colhendo o que eu não plantei. Alguém vai ficar sem. É aquela velha história, não tem almoço grátis. Alguém vai ficar sem. E a gente tem que pensar nisso. E eu entendo que a gente talvez não tenha tocado muito agora aqui no empreendedorismo, mas isso está junto por quê? Porque a primeira coisa da pirâmide do sucesso, de uma alta performance, é eu compreender que eu preciso cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, cuidar do meu trabalho, da minha profissão. E aí eu pergunto para vocês, eu estou muito bem com a minha família, eu estou muito bem profissionalmente e eu adoeço. Eu me restabeleço, se não for algo letal. Minha família me apoia, a minha empresa talvez vai ficar encostada um tempo, alguma coisa assim, mas também vou ter um suporte por um tempo, pelo menos ali. Me restabeleço a minha saúde? Sim, me restabeleço. Se não for algo muito letal, me restabeleço. Eu estou muito bem com a minha família, eu estou muito bem de saúde e quebrou minha empresa ou eu fui demitido de uma empresa. Eu me restabeleço? Sim, eu me restabeleço. Eu me reorganizo. Eu estou muito bem de saúde, muito bem com a minha empresa, mas eu não tenho nada de base familiar. Eu sou feliz? Não. A família é a primeira coisa, a base de tudo. E o que se vem fazendo hoje
é desconstruir a família. O que vem se fazendo hoje é desconstruir a cabeça das nossas crianças. Cuidado com esses youtubers. Cuidado, tem muito youtuber que é bandido. E se ele é adolescente, eu vou dizer, o pai dele e a mãe dele são bandidos. Ou não sabe nem o que estão falando. Então, se esse youtuber que está ali, que tem milhões de seguidores, está fazendo um monte de coisa para desconstruir a cabeça do seu filho, e ele não pode ser responsabilizado, os pais deles têm que ser responsabilizados. Porque são bandidos. Porque a minha filha eu tenho que orientar e vigiar. E isso é responsabilidade minha. Até ela ter a maioridade dela e poder responder por tudo que ela fizer de certo e errado, eu tenho que responder pela minha filha. Eu devo responder pela minha filha, porque ela não tem o direito de fazer qualquer coisa que vá desconstruir a vida de uma outra pessoa, causar qualquer problema para a sociedade. Ela não tem esse direito. E vamos falar rapidinho de direito. A primeira coisa que vem no dicionário, nessas 3 palavrinhas, desejo, dever e direito, é o desejo. E eu desejo as coisas. Todos nós desejamos. Mas eu desejo, logo eu não tenho um direito. Que é isso que a sociedade está pensando, os jovens estão pensando, que ele deseja ter um direito, mas não é verdadeiro. No dicionário está entre o desejo e o direito a palavra dever. Eu desejo, eu cumpro com o meu dever e eu conquisto o meu direito. Isso é dentro da minha família, isso é dentro da empresa, isso é dentro da vida como um todo. Para eu poder gerir melhor essas coisas, de novo, eu tenho que fazer a gestão do meu conhecimento, fazer a gestão do meu tempo, fazer um planejamento, observar cenário, e a partir dali eu estudar mais, se for preciso, para fazer as coisas acontecerem. E sim, nós temos tempo para nosso ganha-pão, nós temos tempo para os nossos filhos. Talvez a gente possa ter que ter uma vida mais modesta, ou uma vida com mais conforto, mais farta, mas nós temos. É só ser um pai leão que dá certo. Uau! Chegamos no finalmente do nosso programa com uma frase de impacto maravilhosa. Se a gente sair daqui hoje inteiro, nós estamos bem na foto. Espero que a audiência tenha, né, tirado vários insights. Olha como passa rápido, né? 22 horas e 3 minutos, já passamos 3 minutos do programa. E casualmente tu fez um fechamento aí que não tem... Quer agregar alguma coisa, Wagner? Quem sou eu depois de tudo isso? Ficamos quietinhos no programa de hoje, né? Olha... Nós somos sempre assim, interativos. com todo respeito, né, que a gente tem aí pelo Décio, é um monstro no que fala, né? Tem muita propriedade. Isso é bom porque ele traz consigo a experiência de ser filho, ele traz consigo a experiência de professor, de mestre, então, e agora aí, com 5 anos e 4 meses... Da paternidade e do eu acho que a maior lição que ele está tendo hoje é de criar uma outra pessoa, que é a questão, então, de ser pai. É que, na verdade, eu vou fazer minha fala final e depois vocês falam de vocês pra gente encerrar o programa. Não, Décio, eu não tenho mais nada que falar. É que, na verdade, o Décio, ele passou por uma trajetória de vida, buscou o desenvolvimento pessoal e agora a Helena está validando com o filho todo o aprendizado que ele tem. Porque o ser humano, quando ele não tem um filho, ele fica com o aprendizado para ele. E aí tu não sabe se aquele aprendizado ele é verdadeiro, ele foi não correto. Valida. Não valida! Isso! Então... obrigado, valeu, show de bola. Por quê? Agradeço, eu não vou validar. Não, tu tá te aprimorando. Quando for pra ser, no teu caso, tu já pendurou a chuteira também, não sei. Não. Mas aí, não sei. Né? Talvez tu vai ser um excelente pai, porque tu tá se aprimorando muito. É um pai potencial, né? Eu não tenho dúvida que seja. Então, fica pra ti a fala. Foi tu que interpretou do teu jeito, entendeu? E assim, Décio, é bem isso, né? Complementando o Wagner, assim, não podia ser exemplo melhor, assim, que o empreendedorismo une tudo, e eu tenho certeza que muitos insights ficaram para nossa audiência e a gente fica muito feliz aí com a tua presença. E agora a gente te dá mais 30 segundos para te deixar um recado final aí. Um exemplo rápido, então, para os pais, para a gente poder... Já deixa o teu arroba aí também pra favor, galera. Isso, arroba Décio Tiaraju, segue lá no Instagram que os outros contatos estão lá também. Arroba Décio Tiaraju. Pensa no índio, Décio Tiaraju, que era tio-avô da minha avó. Olha. Mas vamos lá. Primeira coisa que aconteceu, pandemia. Eu 8 meses sem poder ver a minha filha e 8 meses sem poder trabalhar, barrado por lei. O que eu faço? Meu pai está morto, minha mãe eu tenho que ajudar a custear. Eu fui buscar a solução. Eu fui buscar pessoas, fui buscar uma amiga minha advogada para saber o que eram as contas que eu podia empurrar para frente, que eu tinha que pagar naquele momento que eu podia negociar com alguém. Eu fui buscar a solução. Problema não adianta. Eu ficar preso no problema, eu ficar em círculo. E aí eu vou pôr no furacão, vou me enterrar. Eu tenho que buscar a solução. Isso é ser pai leão. E a segunda coisa,
Eu falo sério e às vezes eu converso com a minha filha. Filha, tu acha que o papai tá brabo? Não, papai tá sério. Ela já sabe porque eu já expliquei pra ela. Quando a coisa é séria e quando eu entro com tudo. Eu vou de fato no fundo dessa piscina, porque pra mim isso é muito sério. Como pai, pra mim não tem brincadeira nessas coisas. Agora eu sou um cara brincalhão, eu sou um cara todo coração. Quem me conhece de verdade sabe disso. E eu sou como uma sabra, que é a fruta mais espinhuda e mais doce que tem no Oriente Médio. Se souber me acessar, só pega doçura, pode ter certeza. Pra encerrar, só de forma mais descontraído, né? Que figura! Vamos encerrar, depois não tenho mais o que dizer. Obrigada, Décio, pela participação. A gente tem que encerrar, Até a próxima semana aí com uma, Busy Marketing, enfim. Busy Marketing com uma paternidade. Não sei o que dizer. Obrigado, pessoal. Não podia ser tão